someone to trust. You can trust in me. Bom dia, não, boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora dos Sábios Disléxicos. Boa tarde, Carol. Vou falar bom dia porque não almocei. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica. Boa tarde para quem está na Europa. Boa tarde a todos. Bom dia para quem está no Brasil. Não almoçou, não tomou café ainda. Acabou de acordar. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dislexia com Café. E eu sou Caroline, sou tutora para disléxicos, psicopedagoga, mestranda em neurociência, disléxica, mãe de 2 disléxicos, também sou cristã. E hoje a gente vai trazer um tema bem interessante que eu acho que é preocupante para todas as mães, professoras e também para os alunos, né? Essa volta às aulas. E é um tema bem interessante. A gente já tem, inclusive, uma pergunta aqui da Leandra. Boa tarde, Leandra. Tudo bom? Boa tarde, Leandra. Quer que eu leia? Leia. Olá, meninas. Tenho dúvidas em relação ao caderno de caligrafia, que foi solicitado pela professora de português para todos os alunos. Caso a professora não tenha conhecimento da dislexia, o que devo saber? Quer que eu responda? Sim. Então, o caderno de caligrafia é ótimo você está fazendo. Agora, depende da quantidade de exercícios que ela vai passar durante o ano letivo, né? A gente tem até, inclusive, provavelmente ela deve ter passado o caderno de caligrafia para melhorar a caligrafia desse aluno. A gente, inclusive, tem uma técnica que eu já mostrei, inclusive, no Instagram. A Mônica já fez, né? Com o seu filho. E é bem interessante, eu vou falar aqui para vocês. Às vezes é até melhor do que caderno de caligrafia. E vocês podem levar essa técnica para a professora também, porque assim ela pode treinar isso com os alunos na sala de aula, ou até mesmo com toda a classe em casa, né, sem necessariamente ter que comprar o caderno de caligrafia, né? Ou até mesmo comprando, você pode usar um lencinho, um lencinho de papel, lencinho, tá? Você amassa o lencinho e coloca aqui, ó, dentro da palma da mão, tá? Fecha essa palma da mão, fechou o lencinho nos dedos, deixa a pinça para fora, os 2 dedos que seguram a caneta ou o lápis. E aí você vai colocar essa caneta e o lápis, tá? E são esses 2 dedos que vão ser usados para escrever, tá bom? Se você ficar com os dedos mole aqui, o papel vai cair. Se você não apertar bem, para que os músculos aqui, ó, dessa mão, dos dedos, funcionem, para que essa caligrafia melhore, não vai adiantar. Então, você tem que apertar bem esse papel, tá? Para que a tensão que ele coloca aqui, a tensão vai para cá. Normalmente, né, as crianças falam, ai, minha mão dói quando eu escrevo. É justamente essa disgrafia, né, esse problema motor. Então, ele precisa trabalhar com tesourinha, ele precisa desenhar, ele precisa usar massinha, tudo aquilo que for usado, né, não só no joguinho ali, né, no computador. Exato. Né, mas, ó, cortando, desenhando, né, usando o papel para fazer essa caligrafia perfeita. E esse papelzinho aqui, no curso que eu fiz aqui na Itália, a professora falou 30 dias. Coloca 30 dias a pessoa com papel na mãozinha, em casa, pode ser feito em casa, e um textinho pequenininho, todos os dias, 3 vezes por semana, um textinho pequeno, curto, uma linha, um parágrafo, como vocês acharem melhor, mas tenha constância para que você veja o resultado depois de um mês, e funciona super bem. Depois vocês me contam, tá bom? A Mônica pode falar também, né? É verdade, funciona muito bem. Eu fiz com o Rafael, fiz os 30 dias. A gente fez durante as férias.
E aí, todo dia, ele pegava o caderno, ele escolheu um livro um livro de uma história que ele gostava, né? E aí, todos os dias, ele escolhia um parágrafo para fazer. E aí, ele foi durante as férias. Eu fiz, inclusive, eu acho que tá no nosso 2, Carol. Eu fiz o antes e depois dos 30 dias. Oi. Né? Tem o antes e o depois, a letra dele antes e depois. A letra dele ficou redondinha, bonitinha, e até hoje ela está bem bonitinha. Que eu falo, Rafael, tua letra é mais bonita que a minha, toda redondinha, bonitinha. É só Nossa, treinar, né? ótimo para o Rafael, foi muito bom. Ele tem 10 anos, gente, foi assim, maravilhoso. Maravilha. E assim, o importante, Leandra, também é você conversar com a professora, né? Explicando que o seu filho tem dislexia, falar da quantidade de lição de casa, porque isso é importante, não adianta ela dar uma bateria de lição de casa, mais exercícios para caligrafia, mais as outras matérias que vão vir, né? Não adianta encher essa criança de lição, que ele não vai conseguir terminar todas essas lições como todo mundo, né? Ele precisa dessa redução. Então, você conversa com ela, fala sobre a dislexia, fala sobre as adaptações, fala sobre a redução. Vai ser importante para que ele consiga superar, né, as suas dificuldades e ficar ali, né, em pé de igualdade com os amiguinhos, não se sentindo já no início do ano inferior ou que está para trás, já começou para trás, né? Então, é importante essa conversa e diálogo com a escola. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Na nossa... Então, vamos lá. Então, vamos começar com a criança? Ai, gente, eu lembro quando começava as aulas. Ai, meu Deus do céu, eu morria de medo. Eu contava os dias e segundos para essa tal dessa volta às aulas, né? E aí vem aquela ansiedade, né? A criança fica super ansiosa. E a gente tem, a criança tem aquela experiência anterior, né? Então, ela vem carregando essa experiência anterior dela. E aí, com essa experiência, ela vai ficar ansiosa. Ela vai falar, meu Deus, será que vai ser tudo de novo, né? Tudo igual, todos os problemas, não vou conseguir acompanhar o conteúdo. Quem serão meus professores? Né? Eu tinha pavor, gente, de saber quem seriam os professores. Será que eles vão entender a minha dificuldade ou não, né? São vários pontos, assim, de ansiedade que as crianças, nesse momento, estamos bem nesse momento, né? Ou voltou uma semana ou está voltando. E aí, com certeza, isso está passando na cabecinha das crianças. É verdade. É insegurança com aceitação, né? Então, essa criança disléxica, ela pode se preocupar com o novo professor, como você bem falou, e preocupar com o que o professor, né? O que o professor vai pensar de mim? Será que ele vai saber que eu tenho esse diagnóstico? Será que o relatório do ano passado foi para... Né? É a dúvida que a mãe tem, é a dúvida que os pais têm. Será que o relatório do ano passado já foi mostrado para esse professor de agora? Será que eles vão ser compreensivos com o meu filho? Ou até mesmo a criança pensa, né? Será que esse professor vai entender as minhas dificuldades? Essa sua fala foi bem assertiva, porque realmente é o que a criança e os pais pensam, né? Mas é legal a gente mostrar para essa criança e esse jovem adolescente, né, que mesmo ele estando num ambiente desconhecido, uma sala de aula nova, ou até mesmo mudou de escola, né, um ambiente novo, não tem necessidade dessa ansiedade, porque tudo se adapta. Todo mundo ali está numa sala nova, está com um professor novo, é um ano letivo novo para todos, todo mundo vai passar pelas mesmas dificuldades. Claro que quem tem um transtorno passa por dificuldades diferentes, né? Mas as dificuldades nos fortalecem. Então, você mudando até mesmo a postura do pai e da mãe em relação à escola, né? Não mostrando para o seu filho a sua ansiedade, o seu medo, falando, filho, ó,
vai ser meio que complicado, até esse professor entender como você trabalha, como você funciona, tal, como você estuda. Vai, mas não tem problema. O ano passado a gente não conseguiu, esse ano a gente vai conseguir também. Né? Tentando mostrar para ele que mesmo com a adversidade não tem problema, porque a gente passa por adversidades todos os dias, por dificuldades todos os dias, e a gente supera, né? Então que eles vão superar também. Eu lembro quando eu era pequena, eu adorava ir para a escola. Eu era como a Andréa também ama ir para a escola. A Andréa chora quando eu falo, não vai para a escola, filho. Ele, não, eu quero ir para a escola, desde pequeno. E aí eu lembro que eu amava, porque era tudo novo, era estojo novo, era mochila nova, cadernos novos. Então, assim, eu deixava tudo perfeito. É claro que eu não ia bem no ano escolar, né? Durante o percurso eu não ia bem. Mas aquilo para mim não interessava tanto, porque eu amava aquela minha organização na mesa, eu tentava ser organizada, né? Eu tentava copiar as coisas da lousa. Então, esse meu tentar já me satisfazia, sabe? É interessante, porque agora, tentando lembrar, né, da minha infância, de quando eu era pequena e as coisas que aconteciam comigo, me remete até uma certa inocência, né? É o que as crianças têm, né? E são inocentes. Às vezes, nós, pais, colocamos esse peso de ansiedade e preocupação nos nossos filhos, sendo que pode ser que para eles, como eles são inocentes, é tudo tão assim novo, legal, e você ali carregando, meu Deus, como é que vai ser na escola? Será que a professora vai te entender, meu filho? Será que ela vai dizer que você tem dislexia ou não? Ai, meu Deus. Né? Aquela preocupação, vamos levar o documento, né? Conversando com o pai, com a mãe, e o menino ali ouvindo a conversa. Então, quer dizer, você está colocando ansiedade no seu filho, na criança, no jovem, sem necessidade, porque a vida já traz dificuldades e problemas. Então, se a gente pesar a dislexia nos nossos filhos, eles vão se sentir como se tivesse uma bola de ferro aqui. A dislexia é uma bola de ferro que está atrás dele. E, na verdade, não é. Na verdade, se você transformar isso em conhecimento, você é uma mãe que vai lá, como a gente falou na live ontem, você é uma mãe que vai lá e conversa com a escola e fala, olha, aconteceu isso, o laudo é esse, meu filho precisa dessas adaptações, vamos conversar, né? Chama o profissional, chama a professora, chama a coordenadora e vamos lá, sem mimimis, né? Sem traumas. Meu marido fala uma coisa que é bem interessante. Ele fala assim: o ponto forte da criança é o pai e a mãe. Então, se você olha o pai e a mãe, e o pai, né, os dois, ou um deles, tanto faz, desestabilizou, se aquele é o forte para você e aquele forte desestabilizou, lascou. Porque né, é a sensação da criança, poxa, o meu ponto forte desestabilizou, então porque o negócio é grave mesmo. Sim. Então, na hora que a gente, né, como pais, a gente mantém um equilíbrio e esse negócio assim, vamos resolver sem auê, aí a criança vai falar, não, calma aí. Poxa, minha mãe foi lá, foi conversar com a escola e tá tudo bem, porque olha ela aí, ó, tá tranquilo. Ele vai ficar mais tranquilo, né? Então, a gente precisa manter esse equilíbrio, né? Eu sei que é difícil, são situações, né, difíceis. A gente sabe, né, como mãe, que ele te faz, ele te luta, ele te briga, às vezes a gente não consegue, é cansativo, mas pelo bem das crianças, a gente precisa manter um equilíbrio para a criança olhar e falar assim, não, tá tudo bem, a minha mãe tá bem, então tá tudo bem, então tá certo, eu vou lá, tá tudo tranquilo, né? Eu acho isso, assim, primordial. Isso e acolher o sentimento das crianças, né? A criança fala, mãe, eu tô com medo. Não é assim, você falar, não precisa não. Não, mas a criança está com medo. Então, acolher esse sentimento e falar, não, tudo bem, eu entendo o porquê, mas eu vou junto, tá tudo certo, olha, eu tô do seu lado. Poxa, faz uma diferença muito grande. Nossa, fundamental, Mônica. Acolher essa... Ele está se expressando, né? Ele está falando, eu estou com medo. Ou senão ele está chorando. Ou senão ele está falando, eu não quero ir para a escola. Né? É uma forma de se expressar.
o choro, ou não querer ir para a escola, ou falar. Se falar, melhor ainda, né? Que está com medo, está inseguro, que está se sentindo com falta de ar, né? Algum filho aqui já falou, mãe, tô com falta de ar, né? É um sintoma já da ansiedade. Né, tô passando mal. E quando a criança passa mal, que a mãe fala, para de frescura, não quer ir para a escola, aposto. Não, gente, ou a gente realmente passa mal, ou a gente está fugindo, assim, desesperadamente daquela situação, né? Sim. Então, precisa acolher isso da criança. E eu vi um psicólogo falando um negócio que eu achei, assim, Carol, sensacional, que muitos pais falam, mas eu larguei lá na escola e a professora falou que ficou tudo bem. Aí, quando eu chego, a criança começa a dar escândalo. Aí ele falou, ele tá chorando quando você chega porque ele confia em você. Ele não conhece a professora, ele não conhece aquele ambiente, ele não conhece, ou conhece, tem medo, né? Mas, enfim, ele não se sente ali à vontade. Então, ele guarda aquilo para ele e finge que tá tudo bem. Quando ele vê a mãe, o pai, o responsável, ele desaba, porque naquela pessoa que ele tem a segurança. Então, ali ele pode demonstrar o sentimento dele. Então, ele falou assim, olha que bonito que é isso, né? Então, em vez de falar assim, tá vendo? Para a professora, tá tudo certo. Para mim, não. Não, gente, ao contrário. Ele está demonstrando que ele tem uma segurança muito grande, né? Então, por isso que eu acho importante se acolher o sentimento da criança, né? E não julgar e falar, não, bobagem, isso aí, bobagem. É verdade. Pego até um gancho nisso que você está falando, porque a rotina, ela traz, né, o planejamento do dia a dia, ela traz essa confiança, previsibilidade, segurança, apoio, né? E se a mãe já nas férias, está terminando as férias, 2 semanas antes de terminar as férias, já começa, vamos dormir mais cedo, vamos tirar um pouco o jogo, vamos começar a fazer uma recapitulação aqui do que a gente viu na escola. Tem aqui na Itália, nas férias, tanto do Fundamental 1 até o final do ensino do Fundamental 2, eles dão os livros de férias. Então, tem o livro para leitura e o livro de exercícios. E você tem que terminar todos os livros, tanto de leitura como de exercício. Então, quer dizer, o menino ele está sempre treinando, ele vai para a praia, ele volta, ele brinca, ele tal, mas vai ter uma horinha, tipo 1 hora por dia, que ele vai parar e vai fazer os exercícios, que ele vai parar e vai ler um pouco. Isso quer dizer, traz segurança, falando, eu estou brincando, eu estou de férias, tal, mas eu tenho a minha responsabilidade, a escola. E isso para um disléxico é melhor ainda, porque você não está tirando o seu filho do treino, né, da intervenção, você está treinando com ele em casa também. Treino de leitura, jogos de palavras, e trazendo isso umas 2, 3 semanas antes de terminar as férias, 3 semanas não, porque as férias são 3 semanas, né? 2 semanas antes, vamos falar assim, você já traz essa segurança. Ele vai se sentir mais seguro, vai para a escola, mas eu estou lendo melhor. Vou voltar para a escola, mas eu estou sabendo bem a tabuada, estou sabendo bem matemática, porque eu treinei todos os dias, um pouquinho antes, então eu estou me sentindo mais seguro. Esse é o problema do disléxico, ele se sente inseguro porque ele não sabe fazer as coisas, ele não consegue ler direito, ele não consegue responder, ele esquece as coisas. Mas se você já tiver dado esse treino para ele antes de ir para a escola, ele já vai com mais segurança, ele já vai sem medo. Eu sempre falo para as minhas alunas escreverem frases prontas, tipo... um exemplo, você tem que responder alguma coisa, então você escreve, não, obrigado, não quero participar desse jogo, ou minha mãe disse que esse jogo aqui não é muito legal, então eu prefiro não entrar, ou frases prontas, porque às vezes está uma discussão, às vezes tem uma brincadeira, às vezes alguém falou alguma coisa, e no início do ano é um momento que você faz amizades, né? Então, às vezes, você não tem nem palavra, você não consegue nem falar. E chega em casa e fala, devia ter falado isso, isso, isso e isso. É o clássico do disléxico. Ele esquece as palavras, as frases. Ele até quer responder, até quer entrar ali na conversa, mas ele, às vezes, não sabe nem o que falar. Porque ele não vem coisa, não vem palavra na cabeça dele, porque ele não lê, ele não gosta de ler, porque ele tem dificuldade de leitura. Então, se você fizer já isso,
prepara essas frases, treina com ele antes das férias. Essa previsibilidade, né, esse programa de rotina vai ajudar demais no retorno às aulas. E eu sei porque isso aqui a gente viveu na pele por muitos anos. Os meninos faziam lições, a gente tinha os horários para os jogos. E hoje em dia, Mônica, a gente tem os horários dos jogos do computador, né? Que eles jogam PlayStation, aquele lá do futebol, que eu não lembro agora, não lembro o nome. A FIFA, eles jogam FIFA? FIFA, isso. Tem aquele outro lá que é bem violento, que eu detesto, chama... Eu sei qual que é. Fortnite. Não sei. Aqui rola um outro. Sim. Esse, Fortnite. E aí, durante a semana, eles não podem jogar, né? Ninguém. Aqui em casa é proibido, durante a semana, jogos. Eles jogam de sábado e domingo. Sábado, provavelmente, normalmente à tarde, e domingo no final da tarde. Porque sábado e domingo são os dias que eles têm também para fazer a lição de casa para segunda-feira. Então, eles se dividem. Mas isso eu acostumei eles desde sempre. Então, durante a semana é só estudo, leitura, estudo, ginástica, vai fazer academia. E quando você dá essa rotina, você sabe que nas férias também vai ter a rotina dos jogos. Ele já vem, né? Ele já vem, mama, ó, a gente já tá de férias, já pode jogar. Aí eu, não, vamos fazer a rotina, meu filho. Não é assim, não. Então, assim, não deixo eles o dia inteiro jogando, a noite inteira. Porque senão sai tudo da rotina e eles ficam ali que nem amendoim na boca de banguela, não sabe? E vai para a escola assim, e é claro que você vai ter insegurança. E eu acho que assim, a palavra é previsibilidade, né, para o disléxico, gente. Eu acho que até a parte da escola, Carol, porque assim, eu gostava, por exemplo, de saber onde ia ser a minha sala, quem que estava na minha sala que já me davam um alívio, quais eram as matérias que ia ter. Você sabe o que eu fazia quando chegavam os livros? Eu folheava para ver o que ia ser. Eu dava uma folhadinha, eu queria saber o que era, qual ia ser minha rotina. Então eu pegava o horário de aula, né? Falava, tá bom, então vamos ver aqui. Ai, meu Deus, quando é que vai ser português? Ai, português vai ser pior numa terça. Ai, meu Deus, então terça é ruim, mas segunda é mais tranquilo. Eu fazia tudo isso. E eu tinha esse negócio de organizar também, eu deixava tudo organizado, mas nessa de querer saber exatamente o que ia acontecer comigo. Então, se eu soubesse direitinho, assim, ó, eu vou chegar, minha sala é aquela, minha mesa é aquela, minha aula vai ser aquela, aqueles alunos vão estar dentro da minha sala. Queria saber quem eram os professores. Beleza, olha que professor repetiu, legal, gosto dele. Não, aí me dava um alívio, mas se eu fosse assim, só jogada ali, nossa, muito nervosa, gente, muito nervosa. Então, assim, a previsibilidade para a gente ajuda, né? Tanto, que eu acho que as pessoas não têm noção do tanto que pode ajudar a previsibilidade. Sim, não tem, elas não sabem. Tanto é que uma das adaptações é a prova, como é que fala? A reserva, né? Como chamar? A reserva do horário do dia da prova. Como é que eu falo isso? Estou com italiano na cabeça. Não sei qual é a palavra. Aqui na Itália a gente fala appuntamento, que é a prenotazione del test, que é separar o dia e o horário para a prova, para as provas orais ou prova escrita, ou que teste for, para o disléxico tem que ser reservada a hora, tem que ser um dia certo. Ok. E uma prova por dia, porque assim ele sabe que dia 20 de dezembro, às 9 horas da manhã, vai ter a prova de português. Então já está o mês todo já está programado as provas programadas. Ok. Já estão programadas, ele sabe o dia, ele sabe o horário, ele sabe que ele vai ter que estudar 2, 3 semanas antes, vai ficar repassando aquele estudo, aquele mapa, né? Vai ficar fazendo toda a parte
técnica de estudo que a gente traz, inclusive, dentro do curso, para que ele consiga fazer essa prova bem, tranquilo, com previsibilidade, né? Porque essa marcação de dia e horário traz previsibilidade. Ele sabe que ele está, né, indo em contra a morte. Brincadeira, gente. Ai, gente, cara. Ficando aqui uma dica, professores, prova surpresa não, ok? Né? Prova surpresa mata o disléxico do coração. Você quer matar um disléxico, aí você fala assim, prova surpresa, morre, pô, cai duro. Não. Não dá porque joga com a memória de curto prazo dele e a gente tem esse déficit e a gente não vai lembrar. E aí já dá o suador, né? Você já fala, meu Deus, não me preparei, né? Não, né? Uma coisa interessante, falando sobre a previsibilidade que você falou, é interessante o pai e a mãe, se é uma escola nova, levar essa criança, esse jovem, para conhecer a escola uns dias antes, né? A escola vai abrir, tá aberta? Tá aberta para visita? Tá. Leva seu filho, mostra o caminho, olha, a rua da escola é essa, aqui tem um bar, vamos entrar na escola? A sua sala vai ser essa, olha a escola como é grande, que legal, tal. Porque esse medo do desconhecido é normal, não é porque ele é disléxico, é normal, todo mundo tem. Só que, como você sabe que seu filho tem dificuldade na aprendizagem, você vai aliviar esse medo dele, essa ansiedade do desconhecido, mostrando a escola. Quem sabe a coordenadora está lá na escola, você já apresenta, tem algum bedel na escola, você já apresenta, fala, fica de olho, né, um olho assim a mais no meu filho e tal. E você já vai, entendeu, fazendo essas... Se tiver algum professor, já faz as apresentações, porque já vai deixando essa criança mais... Está lá sozinha na escola, ela já sabe onde é que é o banheiro, ela já sabe onde é a sala dela, né? Ela já sabe que ali ela não pode ir, que em vez de descobrir tudo no primeiro dia, ficar ali perdidona, né? Sem saber, com vergonha de pedir para ir no banheiro. E eu lembro, Mônica, eu ficava assim, 1000 vezes pensando, será que eu peço para ir no banheiro ou não peço? Morrendo de no banheiro. Eu tinha vergonha de pedir, tinha vergonha de levantar a mão, era nova na sala, né? Então eu ficava, peço para ir no banheiro, não peço, peço para ir no banheiro, não peço. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não... Entendeu? Então, ajuda o seu filho, né? E você vai ajudar o professor também. Porque você vai entregar uma criança, um jovem, mais autônomo, mais seguro de si. A gente precisa trabalhar junto com o professor também. É verdade, não só botar tudo em cima deles, né? Mas não, a gente pode ajudar, a gente pode dar, né? Muita munição ali para ele trabalhar melhor com essa criança. E essa criança tem mais autoconfiança também, né, Carol? Porque, gente, uma pessoa com autoconfiança, ela vai ter uma postura diferente, ela vai conseguir, né, ali naquele ambiente, trabalhar muito melhor, né, com autoconfiança. Porque aquela criança que chega toda coadinha, sem entender nada, perdida, né? Nossa, vai fazer uma diferença tão grande na vida dessa criança, tão grande. Sim. A gente pode falar sobre como focar nessas conquistas. Um exemplo, a gente pode reforçar os pontos fortes dessa criança, desse jovem, destacando o progresso e não apenas o resultado final. Então, eu falo, está vendo que você se organizou para ir para a escola, que você deu o máximo nas suas férias, você descansou, ou o ano passado você deu o máximo, a gente viu que você se empenhou muito, né? Mesmo às vezes não conquistando as notas, mas a gente viu seu empenho. E isso a mamãe e o papai nós apreciamos muito. Então, parabéns. Então, jogar esses pontos fortes, falando que ele pode, que o esforço dele é válido, que vale a pena terminar a escola, já pensando assim, mirando. É o que eu falo para os meus filhos, tá? Mirando já no futuro, quando vocês forem doutores, quando vocês forem especialistas e estiverem aí ajudando milhares de pessoas, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena o meu esforço? Valeu a pena ficar horas aqui estudando? Poxa, valeu.
então deixa eu continuar. Então, mostra para ele, para o seu filho, que o esforço vale a pena, que ele está fazendo é o certo que ele está fazendo, e que ele vai ganhar pontos, prêmios. Já deixa aí, já separa aí umas moedinhas para vocês irem. Aqui a gente leva as crianças na banca de jornal, né? Compra figurinha, compra, sei lá, borrachinha, canetinha, e dá prêmios assim, sabe? Adesivos de incentivo para que ele continue se empenhando. Claro que metas pequenas e alcançáveis, né? Não coisas gigantescas, mas pontos que ele consiga gradualmente ter pequenas vitórias, porque essa é a realidade do disléxico, são pequenas vitórias para quando, né, chegar no final do mês, daqui a 6 meses, vocês olharem para trás e falar, olha, lembra que você nem conseguia ler? Lembra que você lia silabado? Olhe agora a sua leitura. Né? Ou lembra que você não conseguia nem ler uma legenda? Olha agora que você está lendo bem. Nossa! Então, pequenas vitórias que vão dando para ele autoestima, ele vai até a postura dele vai mudando, ele vai se... Né? Porque normalmente o disléxico, ele é... Né? Sim, para se esconder, né? Isso, quer se esconder. Então, trazer isso. A minha mãe tinha um mantra, né? Uma frase que é: eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Então, era essa frase antes de ir para a escola, essa frase antes de fazer lição de casa. E até hoje, essa frase eu já passei para os meus filhos. E até hoje, quando eu tenho que fazer alguma coisa difícil minha aqui do trabalho, às vezes eu faço reunião com escolas e eu espero, às vezes, a reunião que é a coordenadora e uma professora, né? Mas acaba vindo, tipo, 20 professores. Aí eu abro junto com 20 professores, aí eu me deparo com 20 professores, dou uma respirada, assim, aí eu falo na minha mente, eu sei que eu posso, eu vou conseguir, eu sei que eu posso, eu vou conseguir, vamos lá, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Então, quando você traz para o seu filho esses pontos positivos, essa força, né, que vai além da aprendizagem, mas traz para ele uma força espiritual, força materna, força que eles têm dentro deles, porque os disléxicos têm essa força dentro deles, porque eles lutam tanto, né, para mostrar que eles são inteligentes, sendo que eles têm a inteligência na norma, é tudo igual, eles são, né, perfeitos, não tem nenhum problema extra, só que eles não conseguem ler e escrever igual a todos. Então, quando você mostra para ele que eles conseguem e que isso não vai abaixar ou deixar eles mais para trás ou mudar quem realmente eles são internamente, aí, minha filha, aí você voa alto, né? Você pensa grande, você... Tanto é que meus 2 filhos me falaram, mamãe, nós queremos... O Machado falou que ele quer ser multimiliardário. Aí eu... Meu Deus! Ok, não é nem milionário, é multimiliardário. Meu filho, então você tem que estudar bastante. Então você vai ter que estudar muito. Porque, né, para você ter várias empresas, você precisa estudar. E precisa falar muitas línguas também. Então, né, vamos lá. Eu apoio você. Se você quiser ser multimiliardário, vamos estudar, então. Então, sempre incentivando, sempre incentivando. Inclusive, Carol, eu adorei essa tua fala e lembrei também das pessoas que convivem com os adultos disléxicos, né? Porque, assim, é perfeito para os cônjuges também, né? Os filhos que têm pais disléxicos, quem está ali do lado. Gente, apoiar o progresso que a gente faz é essencial, essencial. E é um processo, né? Não é uma vez que você fala, olha, muito bem, hein? Não, é um processo, você incentivando a criança ou o adulto de chefe que está do seu lado, né? E botando essa pessoa para cima e fazendo. Porque muitas vezes a gente mesmo não enxerga o nosso progresso, né? Porque a gente bate na trave o tempo inteiro e a gente mesmo não enxerga. Aí vem uma outra pessoa e fala assim:
Olha que legal. Antes você não conseguia, agora você consegue. Você fala, meu Deus, é mesmo, que maravilha. É tão bom, né, quando a pessoa do seu lado está te incentivando. E é um processo para a gente começar a ter essa autoconfiança, né? Para a gente acreditar na gente mesmo e ir embora, porque todos nós somos capazes, com certeza. É verdade. Ó, a Leandra perguntou: a aplicação de apenas uma prova no dia é um direito do disléxico? Meu filho está no 4º ano do Fundamental 1. Então, essa é uma das adaptações, né, curriculares. Essa adaptação, em especial, o profissional precisa escrever no relatório dele. A escola não sabe disso, tá? Então, você precisa escrever no relatório, levar na escola e mostrar para a escola para que ela aplique isso e coloque isso no PEI, no Plano Educacional Individualizado do teu filho, Leandra. Eu não sei se você é a Leandra que está no curso, que está no meu curso, você me escreve aqui. Porque se sim, lá tem as adaptações, né, no módulo 4, onde a gente traz todas essas adaptações, e tem essa também. Porque o porquê a gente explica, né? O porquê uma prova por dia. Porque esse aluno vai ficar muito cansado. Ele vai trabalhar, o disléxico, ele trabalha 3 vezes a mais do que todo mundo no momento da leitura. Então, imagina, dia da prova, que já tem ansiedade, né? A gente já coloca ali uma carga emotiva muito grande, que já é bem complicado. Mas, sou eu sim, a Leandra, ok, perfeito. Mas esse aluno tem dislexia, já tem a dificuldade na leitura. Provavelmente a escola não deve adaptar com o ledor, ou a escola não deve fazer a prova no computador, né? Ou a escola não deve adaptar a prova em si, que seria uma letra diferente, com espaçamento diferente, com uma terminologia diferente para o que são as coisas que são escritas na própria prova. Então, já traz toda essa dificuldade. E ainda coloca 2, 3 provas no mesmo dia, aí esse menino vai ficar cansado mesmo, a mente vai ficar cansada, o corpo vai ficar cansado. Então, a gente pede essa adaptação, uma prova por dia, para que ele possa ter essa previsibilidade com os horários e os dias da prova já pré-estabelecidos, para que ele vá estudando devagarzinho, né? Essa é uma das adaptações, tem lá no módulo 4, tem uma lista de adaptações, e você pode levar essas adaptações para a escola. E aí, no final do curso, normalmente a gente faz uma reunião com a mãe, né? Com cada pessoa que, mãe e filho também, que terminou o curso, e aí, através do relatório, de tudo aquilo que você tiver dos profissionais que atenderam o seu filho, eu faço para você um relatório institucional e você leva para a escola. Se a escola quiser uma reunião comigo, a gente marca uma reunião online e aí eu explico tópico por tópico das adaptações, e essa daqui é uma das adaptações. Justamente porque a escola precisa saber, a escola não sabe. A escola precisa saber o que realmente seu filho necessita através do relatório feito pelos colegas, né, pelos outros profissionais, para que a gente traga adaptações específicas para o seu filho, eficazes para o seu filho, para que dê certo. E para que o professor, o coordenador, ele também entenda o porquê dessas adaptações, porque eles não sabem, eles não conhecem as adaptações. E alguns que conhecem, eles tentam colocar, mas a própria escola, porque a escola não é ainda informada, não fizeram cursos para isso, a própria escola acaba bloqueando alguns professores. Então, falando, não vai funcionar, você está querendo facilitar, e não é isso. Né? Sendo que o professor, ele é um facilitador. Né? O professor, ele é aquele que dá a estrada, o caminho. É ele que tem que facilitar e mostrar a aprendizagem. Mas acabam que os outros que estão em volta não sabem, acham que ele está inventando, e todas as adaptações que eu trago dentro do curso, Leandra, são todas com base neurocientíficas, então todas que funcionam realmente para o disléxico, né? E aí depois a gente, assim que você terminar o curso, a gente se reúne e faz, tá?
essas adaptações específicas para o teu filho. Mas sim, essa daqui do direito de uma prova por dia, ele tem direito sim, tá bom? Ainda a gente não tem as diretrizes, né? Que é aquela específica, ledor, calculadora, mapa mental, a gente não tem. Mas no artigo 5 da Lei 14.254 fala que esse aluno, esse educando, ele precisa de atendimento da escola também. Então, a escola precisa atender ele da melhor maneira possível. E uma dessas maneiras são as adaptações. Tá bom? É isso. A Mônica estava falando da dislexia na vida adulta. Queria só pegar um gancho, Mônica, e falar desses sinais que eu estava lendo hoje, que eu falei, nossa, meu Deus, sou eu. Aqui é a da leitura, né? Porque às vezes a gente deixa passar, né? Ser adulto, e fala assim, o adulto, ele tem a leitura lenta em quase todo tipo de material, livros, manuais, legendas, filmes, e muitas vezes continua evitando a leitura de forma geral. Dificuldade na pronúncia de palavras polissílabas, aquelas palavras que são pouco comuns. Constrangimento causado pela leitura em voz alta. Lembrei de você, do vídeo, do podcast que você colocou antes e depois. Você viu? Ficou bem legal, né? Ficou muito legal. E aí, para finalizar, ela fala assim, evitam grupos de estudo, falar em público ou mesmo em um restaurante ler o cardápio. Acabam optando por pedir no mesmo prato que o acompanhante. Né? E isso gente, isso aqui é real. E no celular, então? Ler mensagens de celular. Não, né? Mensagem assim. Ou se não, instrução. Sabe aquela instrução? Tipo, você tem que fazer alguma coisa para poder funcionar um programa, Não, pula. Engraçado que eu era pequena, Carol, e aí eu sempre gostei de coisa eletrônica. Aí, por exemplo, meu pai comprou um videocassete. Aí eu falei assim, deixa aqui, eu vejo como funciona. Peguei, comecei a tentar, né? Tentativa e erro, apertando o botão. Aí meu pai, você não vai ler o manual? Eu era muito pequena. Aí ele falou, você não vai ler o manual? Não, manual eu não leio. Mas eu te falo direitinho como é que vai funcionar. Me dá só um tempo. Eu não lia manual. Eu ia só na tentativa e erro. Agora eu entendo por quê. Porque Você sabe que o inventor do IKEA, sabe o IKEA, aquele cara do móvel, sabe? Ele era disléxico, né? E o manual deles é todo em hominho, construído. Não tem nenhuma linha de explicação, nada. É maravilhoso aquilo. É muito engraçado, porque aqui, meus filhos adoram montar, principalmente a Andréa. É porque a gente gosta de montar. Nosso problema, né? Não está no montar. Montar é legal, descobrir como funciona é legal. Não é legal é ficar lendo manual, que fica lá. 1, faça isso e isso. 2, faça aquilo. Gente, não dá, não. E a outra coisa que eu achei super legal é que eu sempre tive dificuldade com legenda. Mas eu tinha vergonha de falar, então eu não falava, não, ficava quieta, né? As pessoas sempre falam assim, não, vamos no legendado, né? Dublado não, gente, que é muito chato. Eu, claro, lógico. Agora, depois do diagnóstico, o meu marido fala assim, ele tinha assistido uma série, e meu marido fala assim, e aí, legendado? Aí eu falo, não, dublado. Tá doido, eu não vou ficar lendo legenda, eu quero aproveitar a série, tô descansando. Aí ele falou assim para mim, ele falou assim, gente, 20 e tantos anos com você, e eu não sabia que você sofria com a legenda. Olha! E é verdade, agora ele já sabe, ele já põe no dublado, que é para me facilitar. Que legal. Você sabe que eu, até para mostrar para as mães, para as professoras, que cada disléxico é diferente, né? Cada ser humano é diferente. Eu gosto das legendas e eu coloco legenda em outros idiomas. Então, por exemplo, eu estou vendo um filme em espanhol, eu coloco a legenda em inglês. Ou eu estou vendo um filme em inglês, eu coloco a legenda em japonês. Eu estou vendo um filme coreano, eu coloco a legenda em inglês. Eu vou, sabe? Aí você fala, nossa, mas você lê tudo isso, sabe? Não. Pois é. Mas uma palavrinha,
uma coisinha estranha, assim, eu pego Jura? e fixa, sabe? Aquela palavra, tipo uma coisa que eu aprendi no Ah, coreano, ah, que eu brinquei com a Vitória riu. Aí a é. Vitória me perguntou, falou, mama, vamos fazer uma coisa? Não lembro o que era, né? Aí eu ia falar sim, mas em vez de falar sim, eu falei, ah. Aí ela olhou assim, oi? Oi? Aí eu, Ela, que isso? Eu falei, sim, coreano. Aí ela, que? Eu não acredito que isso é coreano. Eu falei, E hoje de manhã, hoje de manhã não, mentira. Ontem de manhã, eu acordei cedo, estava fazendo algumas coisas no celular, e aí me apareceu aquela série Gilmore Girl. Sei. Eu adoro essa série. Desde quando eu era jovem, eu sempre vi. Vitória ama também. E aí me apareceu, não sei porquê, no YouTube, não sei se eu falei, não lembro. E aí eu vi um episódio em inglês, coloquei a legenda em italiano, e fiquei vendo. Italiano eu falo, né? É mais fácil. Mas fiquei vendo. Então, assim, eu gosto de legenda, outras línguas. Adoro aprender outras línguas, eu gosto. Mas sabe o que acontece? É porque eu perco tanta parte com a legenda que Não, aí eu eu também. me desinteresso. Aí eu durmo, a maior parte eu durmo. Aí eu falei para o Rodrigo, olha, meu marido, falei, tá vendo? Eu durmo porque eu não consigo ler. Aí eu perco o fio da história. Aí me desinteresso, tô com sono, durmo. Aí eu Sim, falei, não, dublado eu aguento muito mais, porque aí eu me interesso pela história. Por com isso que eu certeza. falo, poxa, deixa dublado. E ele fala muito assim, vamos deixar em inglês com legenda em inglês, para você treinar, porque assim, não é que eu sei zero inglês, eu sei. E ele fala, você sabe mais do que você imagina de inglês. Se você treinasse mais, eu acho que você ia evoluir bem, né? E eu queria evoluir no inglês. Aí ele falou, vamos ver e ler a legenda em inglês. Você vai ver como vai dar um upzão legal no inglês. Mas eu perco a história. Você cansa, né? Seu cérebro cansa. Aí você Aí dorme. não interessa e durmo, por isso. Normal. Mas é legal, assim, é interessante o que você faz. E é um exercício para o cérebro, assim, absurdo, né? Sim, É sim. bem Tanto é que legal. depois eu tô exausta. Depois eu tenho que dormir. Depois eu tenho que dormir. Ou se não, depois eu tenho que fazer, tipo, cozinhar. Fazer uma coisa que não tem nada a ver com leitura, sabe? Uhum. Imagina, é muito cansativo, mas é bem interessante. Um dia eu vou pegar inspirada, vou pegar pelo menos um inglês, assim. Isso, perfeito. Ó, a Leandra falou, sim, sou eu. Falando da... Mas tá bom, ó, nada, já passaram 48 minutos, quase 50 minutos, acho que tá na hora, né? Do nosso saluto. A gente já tá indo. Os meninos já vieram aqui também, já vieram, mamãe. Os meus também já estão chegando na área. Poxa, gente, tão gostoso. Ai, eu adoro vir conversar com vocês, adoro, uma delícia. E eu acho que esse assunto foi muito importante. Queria agradecer a todas que estavam aqui, as que vão ouvir depois também. E a parceria de sempre, Carol, obrigada. Obrigada a você, querida. A gente se vê na próxima sexta-feira, né? 9 horas da manhã. 9 horas da Sempre manhã. aqui no YouTube, no nosso podcast Dislexia com Café. E não esqueçam de seguir nossas redes sociais, gente. Spotify, Dislexia com Café. Todos os episódios estão lá. Vocês podem ouvir quantas vezes vocês quiserem. No YouTube, Enfrentando a Dislexia e Sábios Disléxicos. No Instagram e no TikTok também. Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos. Toda sexta-feira, às 9 horas. Até o próximo episódio. Beijo! Força, volta às aulas, força!